Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Cicatron. Olha, pessoal está me perguntando muito em relação a esse negócio de ideologia woke. E, assim, isso é uma coisa que só agora a direita está percebendo. Por quê? Porque a direita, ela passou muito tempo preocupada exclusivamente com marxismo, com marxistas ortodoxos, etc. Mas esse movimento woke, né, ele é uma coisa que já está aí há muito tempo, há no mínimo 10 anos no mundo, e que está se proliferando no Brasil. Está se proliferando no mundo inteiro, mas agora está chegando no Brasil. Essa nova esquerda americana. Certo? Vamos lá. Quais são as características desse movimento? Em primeiro lugar, ele é um movimento que tem uma confusão muito grande, porque ao mesmo tempo que ele faz reivindicações, às vezes, reivindicações sociais, às vezes, muito confusas, ele é um movimento que, em grande parte, compra essa troca da política econômica pela política sexual, que foi feita pela esquerda mundial, que começa nos cursos do Foucault em Berkeley, certo? Para confundir mais as coisas, você tem certos atavismos nesse movimento de esquerda por justiça social. Mas, na verdade, isso aí é uma coisa que é apenas aparente. E é uma pauta que o movimento woke mostra muito bem o seguinte. Eles explicam muito bem, eles são muito explícitos quanto ao seguinte ponto: que os conflitos da esquerda americana são, em grande parte, reivindicações de natureza originária de conflitos étnicos. E esse movimento woke é muito explícito quanto a isso. Que eles são um movimento, né, que, além de ser baseado em identidades, ser baseado em identitarismo, em autoprojeção de um indivíduo, certo? O que é que o indivíduo se considera, né? A qual grupo ele pertence, né? E em grande parte é um movimento que não serve aos interesses de todos, mas tem interesses de grupos. Ele é muito explícito quanto a isso, mas além disso tudo, é um movimento que ele abertamente além de ser racionalização do vício, ele não é abertamente, mas ele é abertamente racionalização de conflitos étnicos. Claro, ele também é racionalização do vício, só não é de uma maneira tão explícita quanto ele é uma racionalização de conflitos étnicos. Certo? É uma coisa que é muito interessante. Eles meio que assumiram uma coisa que estava lá, que era junto com a questão da pauta sexual. O principal motor da esquerda americana, que é a questão da política étnica, né? O conflito entre alguns grupos étnicos que não gostam, ou que tem más relações historicamente, ou cuja liderança acha que tem más relações com
outros grupos étnicos mainstream, certo? Em muitos casos, a reivindicação é uma reivindicação que nasce até de um anseio justo, né? Por exemplo, né, o negro americano, até os anos 70, o governo americano fazia experimentos de contaminação com o negro. Experimentos de contaminação de negro com doenças infecciosas. Até os anos 70. Em outros casos, no caso do negro, nasce de uma indignação que é um tanto justa. No início. Em outros casos, de certos conflitos étnicos, é uma reivindicação menos justa da parte de algo. Porque a política americana, em grande parte, gira em torno de, primeiro, essa questão sexual, de políticas sexuais, e segundo, de conflitos étnicos e lealdades tribais. E quem os líderes dos diversos grupos étnicos apoiam, em regra, é apoiado pelo grupo inteiro, mesmo quando as políticas do grupo, dos políticos que eles apoiam são detrimentais a eles mesmos. Por exemplo, foi o Partido Democrata quem mais fez experimentos sociais com o negro. E que historicamente mais adotou políticas, como eu posso dizer, de manipulação social do negro. Mas ainda assim, o negro nos Estados Unidos apoia o Partido Democrata. Ironicamente, isso está diminuindo muito. Porque muitos líderes da sociedade civil negra americana já denunciam isso. Tanto que na última eleição o apoio dos negros ao Trump aumentou e não diminuiu, quando houve o tal do Black Lives Matter. Existe uma certa tentativa de transpor isso para o Brasil. Transpor essa dinâmica para o Brasil, desse povo woke, que eu acho que será sem sucesso. Acho que isso será mal sucedido, quanto a essa questão do negro em específico, né? É que, no caso, existe, em grande parte, você vê que essas dinâmicas étnicas de vários outros grupos étnicos, né? Porque existem grupos étnicos que eles têm um poder desproporcional dentro da esquerda e outros dentro da direita. Embora, ironicamente, os WASPs, né? Que a esquerda tanto odeia, hoje sejam os grandes apoiadores e são os planejadores centrais de toda essa engenharia social que está instrumentalizando o movimento woke. Ou seja, existe uma falsa consciência aí, de fato. Certo? Porque o que você tem em grande parte... Então, você tem esses dois elementos centrais que o movimento woke abraça. No caso da racionalização do vício, ele não é tão explícito quanto ao fato de que sim, isso é racionalização do vício. Mas ele eleva isso a proporções assim, nunca antes vistas. E ele tem uma série de outras características que, por exemplo, ele é um movimento que acredita que o indivíduo, nas suas menores expressões,
deve ser censurado para se adequar à ideologia. Isso é um ponto muito importante desse movimento. Embora, paradoxalmente, seja um movimento que meio que eleva uma certa tendência da hermenêutica da suspeita. Tem um cara que ele é da esquerda radical tradicional americana, acho que é Frederick Debray. Ele fala o seguinte: esse movimento catalisa essa tendência da hermenêutica da suspeita de não dar um grande valor à ação humana na sociedade. Eles acreditam que tudo ocorre por estruturas invisíveis. Eles vão a um grau de abstração maior que o da antiga esquerda, que falava em sistema. Eles falam em estruturas. Racismo estrutural, misoginia estrutural. No caso do misoginia estrutural, né? Eles vão inventando esse Debray. Fala também, com muita razão, né, que uma característica desse movimento é usar um obscurecimento de discurso, um obscurecimento proposital. Por exemplo, eles usam conceitos acadêmicos para substituir conceitos anteriores que até eram já estabelecidos, mas mais simples, por conceitos mais abstratos. Por exemplo, estão colocando o termo misoginia em circulação no lugar de machismo, tá? Que é um termo mais bem estabelecido, um termo que todo mundo entende, tá? Estão querendo trazer aí o termo equidade, tá? No lugar de, não é, o importante não é igualdade, é equidade, né? Ou igualdades materiais. Termos acadêmicos que são de notável ambiguidade. Eles vão saturando a política com isso. E é questão de tempo até que isso se estabeleça no Brasil com a sua intensidade máxima. Na verdade, já está estabelecido. A questão é só porque a esquerda brasileira ela está fora de sintonia com a esquerda mundial por causa desse acidente de percurso chamado Partido dos Trabalhadores. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.